Quando você estiver vendo esse vídeo, o GP de Markham da Fórmula Indy já terá acontecido. Ou será que não? Eu não tenho certeza se a corrida vai acontecer. E eu tô gravando o vídeo porque chove, faz frio aqui em Florianópolis, não tem o que fazer. Eu tô de saco cheio de assistir televisão, então eu vim pra cá. Por quê? Porque a pista estava incompleta até sexta-feira à tarde. E eu sei que, historicamente, a Fórmula Indy não tem o mesmo rigor de tratamento e de qualidade que a Fórmula 1 tem. Se bem que a Fórmula 1 também só foi melhorando isso nos últimos, sei lá, 20 anos. Porque também, se a gente for ver as provas do passado, que era meio que um circo mambembe. A Indy, não que ela seja um circo mambembe, eu acho que desde que a Penske, o Roger Penske, assumiu o controle da Indy, e agora ainda mais com a Fox como parte proprietária do campeonato, eles melhoraram bastante. Marketing, visibilidade, expansão comercial, expansão de direitos de transmissão, eles melhoraram muita coisa na Fórmula Indy. Só que essa aparência de categoria raiz, de vamos correr em qualquer lugar, vamos correr na base aérea naval, num aeroporto, vamos improvisar as ruas de Detroit, isso ainda está no DNA da categoria. Isso ainda está presente na Fórmula Indy de alguma forma. Só que o que aconteceu em Markham, se acontecesse no Brasil, meus amigos, se isso acontecesse em São Paulo, lá no Sambódromo, naquela pista do Sambódromo, que eu já achava de um gosto muito duvidoso, iam cair matando para cima da Prefeitura de São Paulo. Se acontecesse no Rio, a mesma coisa. Tá? Reclamavam, na época da Rio 400, daquele circuito oval que fizeram, destruindo Jacarepaguá, aquela porcaria lá, reclamavam do Rio de Janeiro na época. Mas vamos ver o que aconteceu lá em Markham. A gente tem uma matéria do Grande Prêmio que eu dei uma resumida aqui. A pista não ficou pronta para as atividades de sexta-feira, tá? Na quinta-feira, o track wall foi cancelado porque o circuito ainda estava incompleto. Incompleto, vou repetir. O circuito estava incompleto. Não era que precisava instalar um bueiro. Las Vegas, o que aconteceu em Las Vegas, Carlos Sainz sabe muito bem. Um bueiro que se soltou e acabou destruindo o assoalho da Ferrari do Sainz, né? Porque ele pilotava pela Ferrari. Se aquilo acontece em Interlagos, se algo semelhante, esse pedaço do asfalto solta em Interlagos, o Brasil nunca mais recebe Fórmula 1. Então, circuito de rua, teve problemas de montagem lá no circuito lá nos Estados Unidos, o que exige toda a estrutura para ser montada, né? Porque não tem arquibancada, não tem nada. É muito mais difícil você fazer uma prova em circuito de rua do que no circuito permanente, por motivos óbvios, né? O circuito permanente já tem toda a estrutura, enquanto que no de rua essa estrutura tem que se construir ao redor das ruas de uma cidade, e é um trabalho de alguns dias, tá? O trabalho de alguns dias. Se você parar para pensar que, no caso de São Paulo, mesmo quando recebe a Fórmula E, esse trabalho é muito simplificado, porque todo o público se concentra basicamente na reta dos boxes do Sambódromo e poucas arquibancadas adicionais são construídas, pouquíssimas, aí a gente tem a dimensão de como que é mais difícil quando essa estrutura não existe. Não tem uma área de arquibancada permanente lá no circuito de Markham. E mesmo com todos os investimentos da prefeitura da cidade norte-americana, com uma organização experiente do Gene Savori, a execução saiu fora do que estava no cronograma. Estourou o cronograma, né? Já é considerado um vexame comparado ao que aconteceu com o Carlos Sainz em Las Vegas. A imprensa norte-americana já considera o que aconteceu em Markham algo vergonhoso e vexatório. Quais foram os problemas, além dos problemas de execução, quais foram os problemas que aconteceram nessa etapa da Fórmula Indy? Basicamente, falta de planejamento e falta de comunicação, tá? Dava tempo para a organização da prova modificar a programação já na quinta-feira, evitando que o público que compareceu para o track wall e compareceu para os treinos de sexta-feira ficasse frustrados ali esperando à toa. Galera que foi para sexta-feira para ver treino livre,
não viu carro na rua. Não viu carro na rua. Se o adiamento tivesse sido comunicado antes, a cesta poderia ter sido dedicada em atividades para fãs, reduzindo a frustração. Ou seja, poderia colocar, sei lá, carro de demonstração, colocar carro para fazer drift. Aliás, pausa para reflexão. Vocês estão sabendo que o Fiuk, o filho do Fábio Júnior, quer fazer um Velozes e Furiosos 3 aqui no Brasil? Quer desafio em Tóquio, ele quer um filme sobre drifting. Eu sei que não tem nada a ver com automobilismo, mas eu queria jogar esse tópico para reflexão de vocês. O Fiuk, tá? Mas eles poderiam, voltando para falar da Indy, eles poderiam ter colocado atividades em pista para tentar distrair os fãs que ficaram lá sentados o dia inteiro nas arquibancadas e não viram carros na pista, porque não houve treino na sexta-feira, não houve treino livre. No momento que eu estou gravando esse vídeo, de acordo com o site Grande Prêmio, a gente tem, nesse momento, os treinos classificatórios acontecendo, ou melhor, as atividades que foram de treinos livres, que seriam de treinos livres, se transformaram em treinos classificatórios, e eles estão antecipando tudo agora para o sábado. Eles fizeram o treino livre às 11 horas no horário de Brasília, e o treino 2 estava rolando até agora há pouco, na parte da tarde. Eu não sei como vai ficar a classificação para a corrida, não faço ideia. E o que é mais grave para tudo isso, né? Ó, tá aqui. Eu tô aqui no Grande Prêmio. Ficou assim. Treino livre 2 aconteceu às 15h25. A classificação no dia 15, às 8 horas da noite, tudo horário de Brasília. O warm-up da corrida, 9h30 da manhã, horário de Brasília, e a corrida em si, 1 da tarde, se é que a corrida vai acontecer. Se é que a corrida vai acontecer. Detalhe, corre o risco de não ter transmissão para o Brasil. Por quê? Porque os canais de TV aqui no Brasil, a ESPN deve transmitir, mas a Band fazendo aquele trabalho bem lamentável, vocês que defendiam a cobertura da Fórmula 1 na Band, e até com uma certa dose de razão, porque eles iam além daquilo que a Globo estava fazendo com a Fórmula 1, eu quero ver vocês criticarem a Bandeirantes com esse trabalhinho sem vergonha que ela está fazendo com a Fórmula Indy, que eles primeiro anunciaram 8 etapas de 17 para transmitir na TV aberta, depois voltaram atrás, anunciaram 14 de 17, mas apesar do time que transmite as provas ser muito bom, não é uma das melhores coberturas, está bem longe daquilo que se esperava, daquilo que a própria Band entregou com a Fórmula 1. A Bandeirantes está tratando a Fórmula Indy como segunda ou terceira divisão do automobilismo, que é lamentável, mas enfim, existe a possibilidade dessa prova não ser exibida ao vivo para a TV brasileira. Não sei, você vai ver esse vídeo durante a semana, é um conteúdo aqui para a gente ter uma conversa, já que a Silly Season da Fórmula 1 foi decepcionante, mas que fica o registro. Tudo isso acontecendo nos Estados Unidos, tá? Não foi no Brasil, não foi na Argentina, não foi em qualquer país, não foi no México, não foi em qualquer país que normalmente a organização desses eventos é muito mais rigorosa, é muito mais exigente para que tudo aconteça de forma alinhada e a contento. Mas como é nos Estados Unidos, como é a cultura norte-americana, como muita gente chama a Fórmula Indy do grande frangão do automobilismo, se bem que eu acho que mais do que a NASCAR é impossível, né? A NASCAR é o verdadeiro frangão, mas eu adoro a NASCAR. Eu adoro ver carro na pista, não tenho absolutamente nada contra a NASCAR, muito pelo contrário. Também lamento que a ESPN não transmite todo o campeonato para os seus canais de TV, fica boa parte das provas exclusivas no Disney Plus, e eu já falei sobre isso em vídeo. Então, como é a Fórmula Indy, onde tudo às vezes é meio improvisado, eles aceitam. Mas se é no Brasil, se é aqui na terrinha, se é em Interlagos, a categoria não volta para cá de jeito nenhum. E infelizmente isso é um fato mais do que certo, mais do que comprovado. A gente sabe muito bem como essas coisas funcionam. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos, porque de onde veio esse, teremos muito mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.